Esse crime aconteceu em plena luz do dia, na frente de várias pessoas. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito, deixa um like, isso é muito importante, deixa um comentário também. Não esquece de ativar o sininho de notificações para você sempre receber uma notificação quando tiver um vídeo novo por aqui. E bora pro caso de hoje. Em 1985, a família Venter deu as boas-vindas a Andrea. Seus pais mal conseguiam acreditar que finalmente conseguiram ter mais um filho, depois de 2 abortos espontâneos. Eles realizaram a fertilização in vitro e finalmente isso deu certo. Andrea foi um dos primeiros bebês a nascer assim na cidade de Rustenburg, na África do Sul. Ela foi descrita como uma garota muito motivada e que tinha um bom coração. Ela também era muito próxima de seus pais e de seu irmão, Cobus, que era 10 anos mais velho do que ela. Depois de estudar contabilidade na Northwest University, ela conseguiu um emprego em uma empresa de contabilidade e ela simplesmente amava o seu trabalho e também os seus colegas. Foi nesse momento de sua vida que ela conheceu um jovem chamado Gerhard Jensen Van Vuren, por quem ela se apaixonou rapidamente. No início, estava tudo indo muito bem, os dois se amavam muito, mas com o passar dos meses, ele começou a mostrar um lado diferente, que era bem assustador. Primeiro, ele começou a isolar Andrea de seus amigos e familiares. Todos perceberam que havia alguma coisa muito errada, pois ela sempre foi muito próxima de seus amigos e também de sua família. Quando puderam falar com ela, seus pais notaram que ela não era mais a mesma. Sua filha geralmente, que era muito feliz, era agora uma jovem quieta e triste. Gerhard estava abusando emocionalmente e fisicamente de Andrea, e sempre que os pais dela tentaram intervir, ele os ameaçava. Numa ocasião específica, o pai dela lembrou-se de ter testemunhado uma dessas explosões violentas dele contra sua filha. Ele viu os dois dentro do carro e percebeu que ele estava gritando com ela. De repente, ele abriu a porta, empurrou-a para fora e jogou um notebook nela. O pai foi direto até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, mas infelizmente nada foi feito naquele momento. Em seguida, teve mais uma dessas brigas muito violentas, e dessa vez foi extremamente violento mesmo. Ele acabou estrangulando ela até ela ficar inconsciente. Então, depois que ela se recuperou disso, ela decidiu que tinha que terminar aquele relacionamento, senão ela poderia acabar morrendo. Ela entrou com uma ordem de restrição contra ele. Encontrou um novo emprego e mudou-se a 2 horas de Rustenburg para a cidade de Joanesburgo. Ela se manteve muito discreta. Ela não contou para ninguém que não era próximo dela aonde ela estava morando ou onde estava trabalhando, até porque ela ainda sentia muito medo de que ele pudesse ir atrás. Ela queria um novo começo, superar seu ex-namorado abusivo, então deixou todos os seus amigos e familiares para trás. Andrea tinha apenas 25 anos nesse momento e só queria recomeçar sua vida. Gerhard, obviamente, se recusou a obedecer essa ordem de restrição, deixando bem claro que, se não pudesse tê-la, ninguém mais teria. Infelizmente, ele não iria desistir tão fácil. Embora ele não soubesse onde ela estava trabalhando, ele deduziu que seria em outra empresa de contabilidade. Então ele ligou para várias empresas, até que, na 34ª ligação que ele fez, ela atendeu o telefone. Quando ela atendeu o telefone e ele reconheceu sua voz, ele disse: "Agora sei onde encontrar você." Nesse momento, Andrea estava apavorada. Ela foi mais uma vez à polícia e fez de tudo para se sentir ao máximo protegida. Mas isso não foi suficiente. Ele foi até o prédio comercial onde Andrea trabalhava e ficou escondido, esperando que ela saísse do local. Quando ela saiu, ele o perseguiu até sua casa. Agora, ele sabia onde ela morava. No dia 2 de maio de 2011, Gerhard foi até o condomínio onde Andrea morava, em Four Ways, Joanesburgo. Ele invadiu seu apartamento e a manteve como prisioneira, espancando-a com um soco inglês, enquanto ela implorava por ajuda. A certa altura, ela conseguiu escapar e saiu correndo até a guarita do segurança. Mas ele a alcançou e começou a esfaqueá-la
em plena luz no dia. E tudo isso foi filmado pelas câmeras de segurança e o guarda que estava ali na guarita, ele viu tudo. Enquanto Andrea gritava por socorro, ela foi esfaqueada 14 vezes. O segurança do local tentou ajudá-la, mas ele não conseguiu impedir o que estava acontecendo quando Gerhard cortou a garganta de Andrea e acabou com sua vida. Em seguida, ele tentou tirar a própria vida, esfaqueando-se no pescoço e deitando-se ao lado dela, mas ele acabou sobrevivendo. Todo o ataque foi capturado pelas câmeras e havia uma multidão de testemunhas que assistiram a esse crime tão brutal. Gerhard solicitou fiança e foi bloqueado com sucesso 2 vezes antes de ganhar o recurso no terceiro pedido de fiança. Em 3 de dezembro de 2012, ele pagou cerca de $800 e saiu da prisão. Gerhard mudou-se para a casa de sua mãe enquanto estava sob fiança. Segundo relatos, ele não teve uma infância fácil. Quando ele tinha 2 anos, seus pais se divorciaram depois de sofrerem com o próprio casamento cheio de violência. Foi a isso que o Gerhard foi submetido quando ele crescia, gritos e agressões físicas e sexual. Ele foi criado por seu pai abusivo e mais tarde contou à mãe que muitas vezes apanhava tanto que a dor acabou se tornando um prazer para ele. Sua mãe deu várias entrevistas após o crime que seu filho cometeu. Ela sempre dava uma desculpa para o comportamento dele. Ela o descreveu como inteligente, gentil e muito comunicativo. E acreditava que ele só teve aquele pico de raiva naquele dia devido ao trauma do seu passado. Gerhard procurou a mãe e o pai com um plano para fugir do país em vez de enfrentar as consequências depois de tirar a vida de alguém, e eles não só o apoiaram, mas também o ajudaram. Enquanto estava sob fiança, ele fez um novo amigo, um brasileiro, que falou sobre o tipo de vida que ele poderia ter aqui se simplesmente mudasse de nome e fugisse de seus crimes. Apenas 18 meses depois de sair em fiança, ele colocou seu plano em ação. Então, ele fugiu para o Brasil. Sua mãe o ajudou a conseguir um passaporte falso e seu pai o levou ao aeroporto, onde ele pegou um voo para o Brasil passando por Dubai. Seu julgamento aconteceria em 13 de maio de 2013. E 3 dias antes, ele havia fugido do país. Um pouco depois, sua mãe mudou de ideia e foi até as autoridades e contou o que ele fez. Mas já era tarde demais. De alguma forma, Gerhard conseguiu sair do país. O aeroporto da África do Sul aceitou seu passaporte falso, permitindo-lhe embarcar no avião. Porém, ele não teve tanta sorte depois de desembarcar no Brasil. Houve um mandado de prisão emitido pela Interpol, que esperava encontrá-lo rapidamente e levá-lo de volta à África do Sul. E um policial o reconheceu e o prendeu por causa desses documentos falsos. A África do Sul tentou extraditá-lo imediatamente porque ele enfrentava graves acusações de homicídio, mas ele foi condenado aqui no Brasil pela documentação falsa. Mas as autoridades brasileiras queriam que ele cumprisse sua pena aqui. Eles se recusaram a extraditá-lo. Depois de 2 meses, Gerhard foi simplesmente libertado, em 2015, sem ser extraditado de volta para a África do Sul. Ele certamente não iria se entregar. Então, criou uma nova vida com um novo nome e uma nova identidade no Rio de Janeiro. O governo sul-africano não foi avisado que ele foi solto. A Interpol tentou de tudo para localizá-lo, mas não conseguiu. De volta à África do Sul, o pai de Andrea estava desesperado para encontrá-lo. Eles espalharam a foto do assassino pela cidade. Algumas dicas apareceram, mas nenhuma que levasse ao paradeiro de Gerhard. Ele viveu essa vida de homem livre por 5 anos, até que ele contatou sua mãe no Facebook. Eles conversaram ao telefone e ela descobriu seu maior segredo. Gerhard havia se casado com uma holandesa e agora tinha uma filha de 1 ano. Provavelmente ela se casou com ele sem saber o que ele tinha feito. Sua mãe afirmou que ele parecia feliz e confiante em sua nova vida e em seu papel como marido e pai. A Interpol conseguiu rastrear seu celular por causa dessa ligação. No dia 18 de junho de 2020, a Polícia Federal arrombou a porta da casa de Gerhard no endereço que eles rastrearam até o Rio de Janeiro. Eles o encontraram lá com sua nova esposa e filha. Ele foi mantido sob custódia por um curto período antes de ser enviado de volta à África do Sul, para finalmente enfrentar acusações pelo assassinato de Andrea. Infelizmente, a mãe de Andrea faleceu antes de ver o julgamento do assassino de sua filha. Ela morreu com 63 anos. No pré-julgamento, o pai da Andrea leu uma carta dizendo que sua esposa
havia morrido de coração partido. Muito obrigado por nos honrar com sua presença. Muito obrigado por fugir. Você fez um grande favor a si mesmo ao fugir do país. Mas a justiça localizou você. Não tenho simpatia por você ou pelos seus pais. Nem você nem seus pais podem compensar minha esposa e o assassinato de Andrea, nossa filha. Minha esposa morreu por causa da dor que você causou quando matou a Andrea. Na verdade, você também é responsável por matar minha esposa. Isso significa 2 assassinatos. Ele relembrou o trauma de ter que identificar o corpo espancado de sua filha através do vidro depois que ela foi morta, dizendo: foi traumático. Seu olho estava aberto. Seu nariz e mandíbula também estavam quebrados. A defesa alegou que Gerhard não se lembrava do incidente, mas que estava extremamente arrependido. Até mesmo sua própria mãe acabou admitindo que seu filho não tinha um pingo de remorso em seu corpo. Numa entrevista, ela alegou que durante uma conversa com o filho, quando o visitou na prisão, ele disse que assim que fosse libertado, mataria todos os envolvidos ou ajudaria a colocá-lo atrás das grades, incluindo ela. A advogada de acusação disse: além dessas vítimas de violência baseada no gênero, há muitas outras vítimas cujas histórias não são contadas. É inaceitável que as mulheres sejam vítimas dentro de suas casas por pessoas que deveriam protegê-las e amá-las, pessoas em quem deveriam confiar. A natureza do crime em questão pode-se ver as fotos da cena do crime e ele nos conta a história da violência que a vítima foi submetida. Ela foi esfaqueada diversas vezes nas costas, nas laterais e no peito. Sua garganta foi cortada várias vezes. Além disso, havia hematomas no corpo e feridas defensivas. A advogada disse que antes de seu assassinato, Andrea foi agredida no apartamento e seu sangue foi encontrado em um tapete e em uma camiseta. Isso não foi algo que aconteceu no calor do momento. Isso aconteceu durante um período de tempo. Isso não foi algo que aconteceu em segundos. Quando testemunhou durante o julgamento, o segurança do condomínio, Tulane Nidlovu, disse ter ouvido gritos. Ele saiu e viu Andrea correndo em direção à guarita, com Gerhard a perseguindo. Ela tropeçou e caiu, e ele a acertou com a faca. Então, ele se aproximou do segurança e apontou a faca para ele. O homem trancou-se na guarita e pediu reforços. Gerhard Jensen Van Vuren foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Andrea Venter. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um caso muito revoltante. Ela pediu ajuda, ela, claro que percebeu que algo muito ruim estava para acontecer e foi realmente muito chocante tudo isso que aconteceu. Ela fugiu dele e mesmo assim ele a encontrou. Teve a questão também que depois ele fugiu do país, viveu alguns bons anos como homem livre por aqui, mas por fim tudo foi resolvido e ele recebeu a sua pena. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.